Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo da nossa blusa confeccionada com fio Elis da Pinguim. Antes de passarmos ao passo a passo da continuidade da nossa peça, eu gostaria de relembrar para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações para não perderem as próximas aulas. Eu vou deixar aqui nos cards o link da parte 1 da blusa, caso vocês ainda não tenham assistido, porque é o início da nossa peça. Certo? Vamos pro passo a passo. Então, aqui eu coloquei, já fiz aqui meu novelinho. Essa quantidade de fio é suficiente pra gente trabalhar nessa manga. Coloquei aqui 50 correntes, né, 50 pontos. E trabalhei até essa carreira aqui. Até essa carreirinha aqui. Nessa carreira aqui eu já fiz uma diminuição. E a partir daqui eu fui fazendo diminuições em todas as carreiras de pontos altos, para que minha manga vá diminuindo, né, para chegar lá no punho menor. Eu tenho aqui 34 carreiras de altura, tá? Inicio com 2 carreiras de pontos altos e aí começo a intercalar, né, bloquinho e ponto alto, bloquinho e ponto alto, e aqui no final eu termino com 3 carreiras de pontos altos. Eu já vou mostrar pra vocês como que a gente faz, eu só queria passar essas instruções iniciais. Fiz minhas 50 correntinhas soltinhas, e agora eu vou colocar ponto alto sobre cada correntinha. Então, vamos lá. Preciso ficar com 50 pontos aqui no início, ou uma quantidade de pontos que seja múltipla de 3 mais 2 pontos de borda. Eu vou seguir aqui colocando, né, os meus pontos, e vou fazer mais uma carreira colocando ponto alto sobre ponto alto. E aí eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui fiz minhas 2 carreiras iniciais com pontos altos, ponto sobre ponto, e vou fazer o início daquela carreira da sequência dos bloquinhos. Fiz um ponto alto, vou pular esse primeiro ponto no ponto seguinte, faço um bloquinho. E eu vou seguir assim, e eu vou repetir a carreira dos bloquinhos. Fiz o meu primeiro bloquinho, vou pular 2 espacinhos, no terceiro faço um bloquinho. Até chegar na altura para fazer as minhas diminuições para minha manga ir reduzindo. Pulo 2 mais 1. Se vocês quiserem seguir com a manga reta, também é possível, tá? Ela vai ficar toda igual, chegar aqui no punho com a mesma largura que tem em cima. Isso fica a critério de cada um. E eu sigo com as carreiras dos bloquinhos. Vou fazer repetição de bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E aí, depois da minha 6ª carreira de bloquinhos, nessa carreira aqui eu vou ter diminuição. Aí eu volto para mostrar para vocês. Então, sigam fazendo a carreira de bloquinhos, alternando bloquinho e ponto alto. Façam repetição de carreiras de bloquinhos e pontos altos 6 vezes. E aí, quando for para fazer a primeira carreira da diminuição, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz 2 carreiras de pontos altos, iniciei os bloquinhos, fiz uma de bloquinho, uma de ponto alto. Uma de bloquinho, uma de ponto alto, bloquinho, ponto alto, bloquinho, ponto alto, bloquinho, ponto alto e bloquinho. Vamos contar, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinhos. Na próxima carreira, que é uma carreira de pontos altos, nós vamos iniciar as diminuições. Como que nós vamos fazer isso? Opa, perdi aqui o meu último ponto. Eu vou fazer diminuição sempre no início e no final da carreira. Então, vou fazer aqui um ponto alto, que é um ponto baixo e 2 correntes. No ponto ao lado, onde eu tenho que fazer um ponto alto, eu vou iniciar o ponto alto e não fecho. Laço a minha agulha, no ponto seguinte, inicio o ponto alto e não fecho. E fiquei com 3 fios na agulha. Agora, eu vou fechar tudo junto, dessa forma. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Porém, eu preciso parar quando me faltarem 3 pontos para eu terminar a carreira. Então, antes de terminar a carreira,
eu paro quando faltarem 3 pontos. Eu vou parar aqui, aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu vou parar aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz a diminuição. Aqui me faltam 3 pontos para concluir a peça, 2 aqui e 1 na terceira corrente. Então, aqui eu vou iniciar o ponto e não termino. Vou pro próximo, inicio o ponto e não termino. Tenho 3 fios na minha agulha. Agora eu fecho tudo junto. Vou fazer o último ponto alto. Então, nós tínhamos uma diminuição no começo e uma no final. Agora, nós vamos fazer uma carreira de bloquinhos, porém, como a gente teve diminuições, a gente precisa mudar um pouquinho o início e o final da nossa carreira. No meu caso aqui, a gente fez a diminuição e agora a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou fazer aqui o primeiro ponto, que é um ponto de borda, um ponto baixo de 2 correntes. No ponto ao lado, eu vou fazer um ponto alto e no ponto seguinte, mais um ponto alto. Então, essa carreira aqui, como a gente teve a nossa primeira diminuição da carreira anterior, a gente vai iniciar ela com 3 pontos altos. Eu vou pular aqui esse primeiro, ou esse ponto seguinte que eu tenho, e no ponto ao lado, eu vou fazer um bloquinho. Dessa forma. Então, eu iniciei com um ponto, né, e mais 2 pontos altos, pulei o seguinte, fiz um bloquinho. Agora, eu vou ir fazendo bloquinhos, pulando, né, os 2 pontos seguintes até o final da carreira. E lá no final, a gente vai repetir de forma espelhada o que foi feito no início. Eu já volto para mostrar para vocês. A partir daqui, nessa carreira, é só seguir o que a gente já fazia. Pulo 2 pontos e faço um bloquinho no terceiro. Ó, cheguei aqui ao final da carreira, né? Eu tenho esse bloquinho aqui que vai ser meu último dessa carreira porque eu tive a diminuição. Então, aqui eu não posso fazer esse último bloquinho, assim como eu não fiz o primeiro. Então, aqui eu vou pular um ponto, no ponto ao lado eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto sobre aquela minha diminuição da carreira anterior, e no topo da terceira corrente, um ponto alto. E assim eu encerrei essa carreira de bloquinhos. Eu vou virar meu trabalho, vou subir um ponto baixo, 2 correntes, e aqui nós vamos fazer diminuição. Então, sempre na carreira de ponto alto, a partir de agora, nós vamos ter diminuições. Vou fazer minha primeira vou iniciar meu primeiro ponto e não termino, inicio o segundo ponto e não termino. Tô com 3 pontos na agulha, agora eu tiro tudo junto e vou fazendo pontos altos até o final da carreira. Lá no final, eu vou fazer mais uma diminuição, como eu mostrei para vocês na carreira anterior. Então, vou seguir colocando ponto sobre ponto, e lá no final, quando me faltarem 3 pontos, eu faço a minha diminuição. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Fiz aqui, cheguei ao final da carreira, vou fazer o início de um ponto e não termino. Vou iniciar o ponto seguinte e não termino. Fiquei com 3 fios, laço minha agulha e tiro tudo junto. Vou fazer o meu último ponto alto da carreira e finalizei essa carreira da mesma forma que eu iniciei. Vou virar meu trabalho, próxima carreira. Aqui na carreira de bloquinhos anterior, a gente iniciou com 3 pontos altos. Como agora a gente tem mais uma diminuição, eu vou iniciar com 2. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto, vou fazer o ponto seguinte, e agora eu não faço o terceiro. Eu vou pular esse ponto aqui, vou pro ponto ao lado, e aqui eu faço 3 pontos altos. Pulo 2 no terceiro bloquinho, e vou fazendo bloquinho até o final dessa carreira, repetindo, né, essa sequência. Lá no final, repito o que foi feito aqui no início. Então, antes de fazer o final da carreira, eu volto para mostrar para vocês. Fiz aqui meu último bloquinho, eu vou pular esse ponto,
e vou finalizar aqui com 2 pontos altos. Viro meu trabalho, subo um ponto e vou fazer aqui a minha diminuição. Inicio o meu ponto e não termino, inicio o ponto seguinte e não termino, e agora tiro tudo junto. Ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. No final a gente faz mais uma diminuição. Agora vocês já sabem fazer, eu vou voltar com vocês só no início da próxima carreira de bloquinhos para mostrar como que a gente inicia ela. Então, a partir de agora, a nossa lógica vai ser essa, tá, pessoal? A gente agora zerou, digamos assim, as nossas diminuições nessa sequência do padrão de bloquinhos, porque eu iniciei com um ponto alto e um bloquinho, como a gente faz normalmente. Aí, na minha próxima carreira de ponto alto, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou voltar na carreira de bloquinhos. Na próxima carreira de bloquinhos, eu vou iniciar com 3 pontos altos. Eu vou seguir aqui até o final dessa carreira, vou fazer mais uma carreira de diminuição e volto para mostrar para vocês como que a gente faz a próxima carreira de bloquinhos. Fiz aqui mais uma carreira de ponto alto com diminuição. E agora, então, como eu falei para vocês, como na nossa carreira anterior de bloquinhos a gente iniciou com um ponto alto, nessa a gente vai iniciar com 3. Subo aqui meu primeiro ponto, vou fazer mais um ponto alto e o seguinte. Tenho aqui 3 pontos altos no começo da carreira, laço minha agulha, vou pular um aqui de base. No ponto ao lado, vou fazer um bloquinho. Sigo assim até o final. Lá no final a gente repete, mas eu volto para mostrar para vocês. A partir de agora, a gente vai pular 2 pontos de base e fazer um bloquinho. Pulo 2 pontos de base e faço um bloquinho até o final da carreira. Aqui, então, eu fiz aquela carreira que eu estava fazendo com vocês, terminei ela com 3 pontos altos, fiz a carreira seguinte com uma diminuição no começo e no final, e agora nós vamos fazer a próxima carreira de bloquinhos, já incorporando essa diminuição. Como a anterior foi com 3, essa aqui eu inicio com 2 pontos altos, pulo esse ponto, no ponto seguinte eu faço um bloquinho, e agora eu volto a fazer bloquinhos normalmente, pulando 2 pontos da base, fazendo um bloquinho no terceiro, até o final da carreira. No final da carreira, eu vou repetir o início. Então, encontro vocês lá. Então, fiz aqui a carreira, cheguei aqui ao final, vou pular esse último ponto, no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto, e no último ponto da carreira mais um, termina a carreira com 2 pontos altos. Próxima carreira a gente faz diminuição também. Então, concluída aquela carreira, fiz mais uma carreira com diminuição. E agora, carreira seguinte, já que na anterior a gente iniciou com 2 pontos altos, a carreira seguinte de bloquinho, uma carreira normal. A gente inicia com 1, pulo esse primeiro, no ponto seguinte eu faço um bloquinho, e assim eu vou até o final da carreira. E reparem, eu vou mostrar para vocês agora, que o nosso trabalho ele vai diminuindo efetivamente nos dois lados, para ficar igual a esse aqui. Nós vamos seguir fazendo as nossas diminuições até a gente chegar na 15ª carreira de bloquinhos. Então, a gente vai contar só as carreiras de bloquinhos para ficar mais fácil. Na 15ª carreira de bloquinhos, a gente encerra as diminuições. Na verdade, a gente encerra o padrão e aí a gente vai fazer mais 3 carreiras de pontos altos com diminuição para encerrar a nossa peça. Mas eu já volto para mostrar para vocês a próxima diminuição. Finalizei aqui mais uma carreira com diminuição, próxima carreira de bloquinhos. Eu vou iniciar com 3 pontos altos, porque a minha última foi com um só. Então, 1, 2, 3 correntes, um ponto alto e 2 correntes, na verdade, e mais 2 pontos altos, um do lado do outro. Vou pular aqui o primeiro espaço, no espaço seguinte, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu pulo 2 espaços, no espaço seguinte, mais um bloquinho. E eu vou repetir até o final da carreira. Lá no final da carreira,
Os 3 últimos pontos são pontos altos. Mais uma carreira com diminuição. E vamos para a nossa carreira de bloquinhos. Como na carreira anterior iniciamos com 3 pontos altos, nessas nós vamos iniciar com 2. Pulo um espacinho, no espaço seguinte, 3 pontos altos. Pulo 2 espaços, no próximo, 3 pontos altos no mesmo. E assim até o final da carreira, lembrando de, no último bloquinho, pular um ponto e fazer 2 pontos altos ao final. E aqui chegamos, fizemos uma diminuição e agora vamos fazer a nossa 15ª carreira de bloquinhos, já nos encaminhando para o final da nossa peça. Aqui eu iniciei com 2 pontos altos na carreira de bloquinho anterior, então nessa eu inicio com 1. Pulo aqui o primeiro ponto, no ponto seguinte coloco um bloquinho, pulo 2 pontos e coloco um bloquinho. E vou fazer isso até o final dessa carreira. E aí, na sequência, nós faremos 3 carreiras de pontos altos normais, com diminuições em todas elas no início e no final. E aí, a nossa manga vai estar pronta. Eu volto para mostrar para vocês a finalização e para fazer a costura da peça. Então, vamos à nossa costura. Eu tenho aqui as 2 partes iguais de frente e costas. Eu já escolhi qual lado vai ser o meu lado direito. E eu escolhi que o meu lado direito vai ser o lado onde eu tenho os pontos, as carreiras em bloquinhos, viradas para fora. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho meu cordão inicial de correntinhas nos 2 lados. O fiozinho inicial dessa peça aqui pro lado de cá e o fiozinho inicial da peça do outro lado pro outro lado. Nós temos que marcar aqui no nosso trabalho os pontos para deixar o buraco do nosso, para passar a nossa circunferência de cabeça. Eu vou fazer costura em um tanto assim, porque eu quero que a minha peça fique bem aberta no pescoço. Então, eu vou medir aqui 10 centímetros para cada lado. Eu vou ver quantos pontos eu tenho em 10 centímetros. Eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos. E eu vou marcar aqui entre o 16 e o 17. E aqui no outro lado a mesma coisa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Marco aqui entre o 16 e o 17. Aqui na parte das costas a gente vai fazer o mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aí eu pego esse marcador aqui, prendo aqui. Se vocês não tiverem marcador, podem marcar com um fio, tá? De outra cor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, entre o 16 e o 17, eu vou prender o meu marcador. Marcado aqui, a gente tem 2 opções. A gente pode fazer a costura com agulha de tricô, com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer com agulha de tapeçaria porque eu acho mais fácil. Então, eu vou pegar aqui mesmo onde tá saindo o meu fio, coloco a minha agulha, vou passar pelo último ponto, na verdade, pelo meu primeiro ponto do outro lado, desculpem, dessa forma. E agora a gente pega abraçando o ponto alto. Braço desse lado, abraço do outro. Abraço desse lado, abraço do outro. Abraço desse lado, abraço do outro. E eu vou ir fazendo essa costura,
Aqui escapou meu fio, tá curtinho. Até chegar no meu marcador. Ali no meu marcador eu vou arrematar. E aí eu vou fazer a mesma costura do outro lado. Acho que eu não vou poder mais usar esse fio aqui. Vou pegar aqui uma sobrinha. Eu vou emendar, porque eu vou seguir com a costura, né? Dessa forma. E aí aqui eu corto um pedacinho maior, só para mostrar para vocês como que a gente faz essa costura. Como que ela vai ficar. Ó, abracei, vou abraçar o próximo. Quando eu digo abraço, é porque eu passo por trás do ponto. Aqui no verde não dá pra ver muito bem, mas eu passo por trás do verde e depois na carreira do outro lado, por trás do rosa. Então, pegando todos os pontos, né? Um de cada lado da peça. Por trás de um lado, por trás de outro. Por trás, até chegar no meu marcador. São 16 pontos de cada lado que a gente vai costurar. Se vocês quiserem que o buraco da gola da peça de vocês fique maior ou menor, daí é só ir calculando a quantidade de pontos que tem que costurar. Vocês podem medir, tá? Isso é bem particular. Eu quero que fique uma gola bem aberta, até para, se possível, ficar caidinha sobre o ombro, sabe? E depois, se vocês acharem que ficou pequeno, que ficou grande, aí é só aumentar ou diminuir a costura, né? Pode ser desmanchado. Só cuidem para não perder nenhum ponto, para não deixar de costurar nenhum, porque é bem importante. Ainda não cheguei no meu nó aqui. É bem importante que a gente costure todinhos os pontos. Depois disso, a gente vai pregar a nossa manga. Deixa eu puxar aqui. Mais um aqui. Um aqui. Depois a gente vai pregar a nossa manga, já mostro pra vocês como. E vai costurar a lateral. O segredo dessa peça é que eu não vou costurar a minha lateral até embaixo, tá? Eu vou deixar um vinco abertinho, porque eu acho que vai dar um charme na peça, ficar com uma aberturinha na lateral lá embaixo. Então, a gente vai deixar um tantinho sem costurar. Tô chegando aqui no meu último ponto, antes do meu marcador. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Como vocês podem ver, cheguei aqui no último ponto. Ó, a costura tá feita dessa forma aqui, e pelo lado do avesso fica esse vinco aqui, é normal. Aqui eu vou passar o meu fio verde pra cá, pra arrematar desse lado, que é verde igual, não vai aparecer. Então, boto pra cá, jogo aqui pra dentro, vou dar um nó. Dei um nozinho aqui, vou só puxar aqui. E aí, depois a gente vai arrematar e esconder esse fio. Vou fazer a mesma costura desse ladinho daqui. Então, vou pegar um fio, eu vou fazer a costura aqui, eu vou fazer com fio rosa. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a costura da manga. Então, aqui, venho aqui com a minha manga. Aqui na base nós temos 50 pontos, então tem que achar o ponto de número 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Esse aqui é o meu ponto de número 25. Vou colocar um marcador no ponto, abraçando o ponto, tá? Qual que é o meu lado direito? Esse aqui. Então, aqui, ó, o meu ponto de número 25 tem que ficar centralizado com essa costura que eu acabei de fazer aqui do centro, unindo frente e costas. O meu ponto tem que ficar bem centralizado aqui. E aqui eu vou contar quantas carreiras eu tenho até achar aqui, ó, o final da minha manga. Que tá aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que de um lado aqui eu vou costurar por 12 carreiras e do outro por 12. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar um fio. Passo o fio pela agulha. Como eu falei pra vocês, ó, o meu ponto de 25, ele vai ficar na costura entre frente e costas, bem aqui. Então, eu posso até unir esse ponto aqui, ó, com o meu marcador, só pra não perder, opa, essa referência, tá? E aqui eu abri o meu trabalho, né, abri frente e costas na minha bancada, e eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a minha costura da manga vai ser entre a carreira 12 e a 13 aqui do meu trabalho. E a mesma coisa do outro lado, tá? Eu vou escolher um lado aqui pra começar, porque eu não vou começar pelo meio dessa vez. Vou cortar aqui um pedaço do meu fio. Venho aqui nessa ponta, nessa extremidade. Vou dar um nó. Só para não perder aqui. E vou dar um nó nos dois fios que eu vou fazer a costura. Pronto. E aí, aqui, então, eu venho aqui nessa carreira e vou iniciar a minha costura. Passei meu fio, prendi, esse fio vai lá pra trás. E aqui eu vou fazer da mesma forma, eu vou abraçar o meu ponto e vou prender lá do outro lado. Abraço o meu ponto daqui e prendo no ponto alto lá do outro lado. A gente tá prendendo na lateral da nossa peça, tá? Então, cuidem disso. Aqui eu tenho uma sobra. Eu aproximei um pouco para que vocês vejam bem, ó. Isso aqui é confuso. Eu peguei, abracei o ponto alto aqui da minha manga, vou passar todo o meu fio. E do lado de cá, eu vou entrar nesse pontinho aqui da lateral, ó. E vou fazer a costura nele. Dessa forma. Então, vim aqui, abracei meu ponto alto. Do lado de cá, eu passo pelo ponto do outro lado. É inevitável que aqui um pouco do nosso fio apareça, principalmente porque eu não tenho fio da mesma cor para usar. Mas não tem problema, a nossa peça é colorida, né? Então, não vai ficar feio, não se assustem. E a gente vai fazendo essa costura dessa forma. Quem quiser pode fazer com agulha de crochê, que não tem problema, não fica feio. E aí é só ir fazendo pontos baixos nas laterais e para prender aqui a manga, que dá certo também. Então, eu vou seguir costurando aqui e depois eu venho mostrar para vocês como que a gente vai fechar a lateral da nossa peça. E aí, a nossa peça vai estar pronta. A costura tem que ser feita sem pressa, com tranquilidade, pra gente não ter problema nenhum. Mas eu garanto pra vocês que fica bem legal a finalização do trabalho. De nós costurarmos a nossa manga na nossa peça, ela fica dessa forma aqui, ó. E agora nós vamos fazer a costura da lateral da manga e faremos
o fechamento da lateral da nossa peça. Esse fio fica aqui separado. Quando eu concluí minha manga, eu já tinha deixado um fio bem longo para isso me ajudar na costura. Se vocês não têm um fio no final da manga, coloquem um fio na agulha, deem um nozinho ali na ponta. E vamos lá, a gente vai começar essa costura, esse fechamento da lateral pela manga, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou passar aqui nesse ponto. Dessa forma. Pronto. E a partir daqui, agora, o que que a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer a minha costura. Então, eu vou trabalhar como se eu estivesse costurando entre os pontos de borda no tricô. Então, eu vou pegar a costura nesse ponto aqui, ó. Na lateral do meu ponto alto. Aqui, aqui. A gente vai procurando esses espacinhos. Aqui, por exemplo, ó, no primeiro ponto costurado vai ser aqui. Eu vou aproximar para que vocês vejam. Ó, dessa forma aqui, pessoal. Agora, o próximo é do lado de cá. É aqui, ó. Reparem, é como se fosse na cabecinha do ponto. Só que entre um ponto e outro. Quando a gente faz a costura assim, a nossa costura não aparece muito bem aqui na lateral da manga. E aqui dentro ela forma esse vinco. Então, é a costura invisível. Vamos lá. E a gente vai ajustando o fio, tá? Já fiz aqui, então agora o próximo tá aqui, ó. No início é mais chatinho, mas daí depois a peça vai se acertando e vai dar certo. Como vocês podem ver, aqui já fechou, ó. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui e vou pro outro lado. Daí eu tenho que procurar onde que tá meu próximo ponto, que é aqui. Essa parte é bem intuitiva. E a gente tem que ir procurando mesmo os espacinhos para dar certo. Agora eu volto pro lado de cá. E assim eu vou fechar toda a lateral da minha manga, tá? Fazendo essa costura. Uma costura bem semelhante à do tricô. E eu tô costurando pelo lado direito do trabalho, para que a costura fique escondida no avesso. Como eu falei, quem quiser pode fazer essa costura com a agulha de crochê e aí utiliza pontos baixos, mas daí a costura tem que ser feita pelo avesso. E eu vou seguir aqui, fazer toda a lateral da minha manga, fechar aqui embaixo do braço e vou costurar também a lateral da minha blusa. Mas assim que eu chegar aqui embaixo do braço, eu volto para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, cheguei aqui na parte de cima, na minha cava, e aqui a gente só tem que cuidar para não apertar o nosso fio, tá? Senão a nossa peça vai repuxar. E aqui a gente segue fazendo essa lógica. Entra por um lado, sai pelo outro. Da mesma forma que viemos fazendo ao longo da lateral da manga, nós vamos fazer ao longo da lateral da nossa peça. Com uma única exceção, a gente não vai trabalhar a costura até aqui a parte de baixo, onde a gente arrematou a peça.
A gente vai deixar uma abertura, como eu deixei aqui, ó. Pra nossa peça ficar com esse efeito, tá? Eu vou passar a medida pra vocês em centímetros da abertura. Eu fiz a olho, tá? Vocês podem deixar o tamanho que vocês quiserem. Eu deixei 13 centímetros sem costurar. Isso equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Então, 10 carreiras antes do fim, a gente para a costura da lateral e arremata, corta o fio e a nossa peça tá pronta. Eu volto aqui com a peça finalizada para mostrar para vocês, mas os arremates dos fios que a gente tem aqui, a gente vai fazer da forma que a gente sempre faz. Corto o fio. Eu gosto de fazer com agulha de tapeçaria. Subo ela aqui. Pelo avesso, né? Passo o meu fio alguns pontinhos pra dentro. Aqui eu vou abrir o meu fio. Esse fio, ele é bem ruim de abrir, então tomem cuidado, tá? Mas é possível. Ele vai desfiar. Ó, abri aqui o meu fio. Vou separar mais ou menos na metade. E aí, aqui com a agulha de crochê, eu passo a agulha num pontinho, puxo um pouquinho desse fio que eu abri. Passo por dentro desse ponto, aqui eu vou dar um nó. E corto bem rente. Isso a gente vai fazer em todos os nossos arremates. E aí, eu volto com a peça finalizada para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários que eu respondo para vocês, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu achei ela maravilhosa, como eu falei pra vocês, o fio tem um toque muito gostoso e forma essa nuance com as cores, que também é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, não se esqueçam de me marcar nas publicações de vocês para eu ver o trabalho de vocês. Podem marcar o perfil ou colocar a hashtag entre fios, linhas e agulhas, que eu vou estar sempre acompanhando o que vocês estão fazendo por aí. É isso aí e até a próxima!